A paz do Senhor Jesus, que bênção é ter você aqui com a gente. Está no ar mais um episódio da nossa série Sabedoria Financeira. Liberte-se do caos aqui pela TV Manaim, pelas nossas multiplataformas. É só você escolher a sua plataforma e acompanhar aqui o nosso programa. Que alegria ter você aqui com a gente. Só queremos lembrar que no episódio anterior nós aprendemos a identificar desperdícios que esvaziam o orçamento e impedem a estabilidade financeira. Agora, tem algumas perguntas aqui para você, tá? Para você que está nos acompanhando aqui pela TV Manaim. Mas quando a renda é realmente limitada? Quando ela é limitada? Como fazer sobrar, mesmo ganhando tão pouco? Interessante aqui as nossas perguntas, né? Esse é o nosso tema de hoje. E para nos ajudar, estão aqui mais uma vez os nossos queridos irmãos e especialistas, Vinícius Lima Leão e Moisés Brasil Coser. Queridos, sejam bem-vindos à paz do Senhor Jesus mais uma vez. Pai do Senhor Jesus, Jorge, Pai do Senhor Jesus, Pastor Moisés, a todos que nos assistem. Amém. A paz do Senhor Jesus, Jorge, Vinícius, aos nossos queridos ouvintes. Vou começar pelo Vinícius, tá? Vinícius, a maioria das pessoas diz que não consegue guardar dinheiro porque ganha pouco. Essa é uma justificativa? Esse argumento, ele se sustenta, Vinícius? Olha, muitos usam disso, realmente a renda média no Brasil é muito pequena, né? Teve até um dado que eu vi numa rede social esses dias, em função de uma polêmica de um empresário com alguns colaboradores, que a renda média do empreendedor, inclusive, não estou nem falando do brasileiro, tá? 70% dos empreendedores no Brasil não ganham mais de R$ 3.000. Ou seja, você gerir um negócio, tomar risco, é uma renda pequena. Mas realmente é. Só que é uma justificativa, mas o problema não está enquanto se ganha. E eu trago até um exemplo prático. Tem um amigo meu que ele teve loja de carro durante muitos anos. Então, no momento em que o mercado estava aquecido, ele ganhava muito dinheiro e sempre sobrava, sempre fazia grandes viagens, compras. Mas no momento em que o mercado se retraía, ele passava por dificuldades. E quem que socorria ele? O pai dele, que era servidor público, ganhava R$ 1,5 salário. Um idoso ganhava R$ 1,5 salário, mas tinha um orçamento de guerra, como ele mesmo dizia. Não comia fora, usava roupa simples, mas estava sempre bem vestido, sempre dentro do limite, e ele conseguia ter reserva suficiente para socorrer a empresa de carros do filho. Olha que interessante, né? O capital de giro, muitas vezes, pai, aquele dinheiro que você tem lá, aquela reserva, e ele falava isso, né? Poxa, eu preciso aprender com meu pai, que tem muito menos renda do que eu e consegue ter reserva. Então, mesmo com uma renda pequena, é possível sim. Você precisa começar pela reserva e não deixar sobrar para ter reserva. Então, quando você começa com 20%, 30%, 15%, né, do seu orçamento com a reserva, o restante você adapta para viver com ele e viver bem. É possível, sim. E em Provérbios 21:5 diz que os planos bem elaborados levam à fartura. O apressado sempre acaba na miséria. Então, apressado aqui é aquele que age por impulso, né, que se deixa deslumbrar pelo consumo. Né? O grande perigo de você crescer padrão de vida é você também crescer renda, é crescer padrão de vida, é aumentar na mesma proporção. Nós precisamos manter sempre uma reserva, um espaço para isso, porque nós vivemos um país de juros sempre de 2 dígitos, de inflação alta. Se você não cresce faturamento, ou seja, se você não cresce renda, fatalmente nos anos seguintes você vai ter perda de poder de compra. Então isso é um risco muito grande, somente num país que sempre tem essa questão de inflação como o nosso. Vinícius, e assim, não é fácil você aumentar a sua renda, né? Não, não é não. Não é fácil. Então você precisa conviver e saber viver com o que você ganha, mesmo sendo um salário mínimo. Então você tem que colocar na sua mente que você tem que ali deixar um pedaço, né? Nem que seja 10%, é o mínimo, né? Bom seria uns 20%, mas 10% como reserva. Viver com os 90%. Né? Então, você saber viver com os 90%, né? Nessa faixa etária aí quando chega lá o 13º, que alívio, né?
você é acostumado a gastar os 90%, você vai vir no final do ano, que é o 13º, vai vir o dobro para você. Olha quanto você vai estar sobrando, guardando, né? Porque você soube conviver ao longo daqueles meses ali com os 90%. Agora, se as coisas já é uma bola de neve, você vai gastando além, vai usando cartão de crédito, juros, vai indo, chegou esse momento que viu um pouquinho de fartura, vai embora rapidinho, você nem vê. Exatamente. Né? Pois é, ô Vinícius, agora é o seguinte, como é que dá para viver com um salário mínimo? Ajuda a gente aí com esse salário mínimo. Como deve começar e quando aquela renda é literalmente limitada, né? No caso aí de um salário mínimo, como é que a pessoa ela pode fazer? Qual o ponto-chave aí, ô Moisés? Assim, nós falamos, né? Não é fácil, né? Você viver com um salário mínimo, né? Ainda mais no Brasil, que o salário mínimo é muito baixo. Se olhar pela Constituição, nosso salário mínimo tem que ser, né, vamos ver, 3 vezes mais do que isso. Mas a situação econômica do país não permite, né? Por enquanto, nós vivemos, né, com um salário um pouco maior. Se o governo hoje der um aumento muito alto no salário mínimo, você vai ter uma crise interna de Dispara a inflação, né? dispara a inflação, porque o consumo aumenta. Então, as coisas têm que ser gradativas, né? Então, mas você pode se organizar, mesmo recebendo. Você tem que colocar na sua mente o seguinte: eu tenho que viver com aquilo que eu ganho. Você não pode pensar que amanhã você vai aumentar a sua renda. Não, vou começar a gastar que amanhã. Não. Então, a pessoa já pensou já no 13º que vai vir, já começa a gastar agora. Então, você tem que saber o seguinte: eu ganho X, eu tenho que conviver com esse X menos 1. Esse 1 aí que eu vou estar guardando. Nem que você guarde 10%, coloca na sua mente, na sua cabeça, sua família, nós vamos guardar 10% todo mês. Vamos viver com 90%. Aí você começa a dar prioridade em cima dessa reserva, né, para você e sua família. Então, isso que é essencial. Você colocar na sua mente isso aí, depois, à medida que você, né, futuramente sua renda aumentou, você acostumou aquele padrão a viver baseado naquilo que você ganha e guardar e ter a sua reserva. E aproveitando, o Jorge e Moisés, o gancho dessa pergunta, né, o Jorge ele enfatizou bem, né? Como é que vive com salário mínimo? Você não é obrigado a viver com salário mínimo. Nós temos vários exemplos de irmãos, de pessoas que começaram a carreira com salário mínimo. Por exemplo, conheço o caso de um irmão que trabalhava de escala numa indústria. Na folga dele, ele vendia imóveis, ele fazia outros serviços para complementar a renda. Tá, mas eu trabalho no horário administrativo. Você pode dar aulas à noite, se especializar, fazer um curso, estudar. Tem muitos cursos, inclusive online, gratuitos, que você pode ter alguma habilidade para você dar alguma consultoria, para você dar alguma aula, ou lavar um carro depois do horário, no sábado, vender, né, participar de feiras. Então, nós temos que buscar ter criatividade para aumentar o nosso orçamento, porque se nós descansarmos apenas no salário ou apenas na renda que nós temos, até que esse paralelo se torne o principal. Muitas vezes começa assim, né, incipientemente, devagarzinho, fazendo como renda extra, daqui a pouco, poxa, se eu abandonar minha renda principal, meu emprego tal, e transformar isso num negócio, eu vou ganhar 3, 4 vezes mais. Então nós temos que estar atentos a isso, porque hoje nós vivemos num mundo muito dinâmico profissionalmente, né? Os nossos filhos hoje trabalham em profissões que há 20, 30 anos, quando nós estávamos na escola, não existiam. Não existia gestor de rede social, gestor de tráfego, né? Isso aí é profissão nova e daqui a 5, 10 anos vão existir outras profissões e nós temos que estar atentos a isso. E aonde que nós conseguimos desenvolver nisso? Com educação, com estudo, né? Buscando. E a internet, se bem usada para o lado positivo, tem muito conteúdo, uma fonte inesgotável para que você possa desenvolver profissionalmente e aumentar a sua renda. Exatamente, então, é a oportunidade que o mercado hoje dá, né? Nessas rendas extras. E tomar cuidado de você também não acostumar, às vezes, com a renda extra e começar a fazer uns gastos demasiado baseados na renda extra. Tem que pensar que a renda extra vai ser um plus a mais para você. A sua poupança, a Exatamente. renda extra é para você fazer sua reserva, para Exatamente. você conquistar algo no futuro, uma casa, um carro, né? Ou sair da dívida. Não pode ser entrar tudo no mesmo bolo. Como salário, né? Não, que é o consumir, meu salário. Às vezes exatamente. você trabalha segunda a sexta, pela semana você vai fazer um serviço na casa de alguém, cobrou lá uma renda extra. Não, aí você embute aqui no seu salário. Aí eu ganho meu salário mais a renda extra. Não, sua renda extra é para você gerar a sua reserva.
no futuro, você viu, né? Grandes empresários começaram assim, né? Aí, no futuro, viu, não, a minha renda extra eu consigo ganhar um pouco mais do que o meu salário. Então, eu vou montar um negócio Eu, pensado, né? Já exato. testado, que você já está fazendo um longo tempo, você está testando ali. Aí sim você pode montar o seu negócio. Não pode, não, eu vou largar meu emprego e vou montar um negócio. Não. Você tem que analisar, se planejar, tem que ter testado para depois montar, ver que realmente aquela renda extra seja o seu negócio futuro, né? Até aproveitando aqui, fazendo uma menção ao meu sogro, né, seu Walter Cabral, diácono lá em Linhares, ele ganhava muito pouco, bombeiro hidráulico, né? O que ele ganhava era para pagar a prestação da casa e a comida. Ele sustentou 4 filhos, pagou faculdade, fazendo serviço extra, né? Ele tinha o emprego dele, fora do horário, dava manutenção em casas, empresas, comércios, e foi assim. Então, nós temos que ter essa criatividade, né? E como ele, vários outros brasileiros desenvolveram dessa forma. Olha, você está acompanhando aqui o programa Sabedoria, Sabedoria Financeira aqui pela nossa TV Manaim. Eu gostaria muito que você fizesse o seguinte, você que está no YouTube, ainda, ó, tem mais perguntas aqui, hein? Não acabou não, tá? Mas você faça a sua inscrição, você que está no YouTube com a gente, faça a sua inscrição, clique em curtir, compartilhe, dá aquele like, né? E, ó, compartilhe o link aí para a família, para os amigos. Tem aquele amigo seu, aquela amiga que está passando um aperto financeiro, que precisa administrar bem ali a sua casa. Manda esse link para ele, para essa pessoa, para você mesmo, assista novamente e nós estamos aprendendo muito aqui. Mas compartilhe o nosso link aqui do programa Sabedoria Financeira. Vinícius, vamos lá. Mais perguntas aqui. Vinícius, tem alguma técnica prática? Você pode recomendar aí pro irmão, para a irmã, para esse querido amigo que está nos assistindo, alguma técnica para ver como que pode sobrar dinheiro, mesmo ganhando tão pouco? Tem alguma técnica, Vinícius? Hoje nós caímos muitas armadilhas porque o dinheiro está quase 100% digital, né? Você não pega mais um dinheiro, muito, muito raro. Antigamente as pessoas iam no RH para receber o salário, né? Recebiam em mãos. É até complicado dizer isso, que a gente entrega a idade, né? Mas eu trabalhei numa empresa que você recebia o bloquinho de ticket de alimentação, então você tinha que destacar para poder gastar. Você passa o cartão e não vai, só vê quando você consulta o saldo. Então é importante você treinar o seu cérebro, né? Falando em técnica, treinar o seu cérebro. Como você treina o seu cérebro? Visualizando. Então, isso eu aprendi até com um senhor antigo, que ele tinha envelopes na casa dele, e aí tinha escrito lá, envelope da alimentação. Então, todo gasto com alimentação, ele separava o dinheiro dentro do orçamento ali, ia tirando dali. Eu tenho esse envelope para gastar com alimentação, esse com água e com luz, esse aqui com a prestação da casa, do carro. Então, as contas fixas estavam todas separadas. Isso treinava a família de uma tal forma que todo mundo se enganjava naquilo ali. E envelope dos propósitos também, do dízimo, da oferta, esse dinheiro aqui vai para a reserva para dar uma entrada num carro novo no futuro. Hoje é muito difícil fazer essa regra do envelope, mas hoje, por exemplo, nos bancos e nas corretoras de investimento, você pode lá separar os investimentos com o nome do propósito, com o nome do destino que você quer dar. Então, quando você cria essas subcontas dentro da sua conta, você está treinando o seu cérebro, mostrando para ele, hoje, poxa, eu tenho que cumprir esse orçamento, eu tenho que cumprir com esse propósito aqui, não posso passar e não posso falhar em ter a minha reserva. Então, quando você coloca isso de forma muito visual, você acaba treinando o seu cérebro e se engajando naquele propósito. Quando fica solto, é só passar o cartão, fica difícil de você ter o controle. Vinícius, hoje, como fácil acesso à tecnologia, às vezes você tem em casa seu filho, ele sabe muito bem usar. As meninas de 10 anos, 12 anos, 13 anos já manejam tecnologia com facilidade. Senta com ele, pede para ele fazer o computador, um arquivozinho lá, tendo todas, né, colocando as despesas, né, de cada um. Vão depois deixar algumas planilhas, né, para os irmãos no link. Foi até um dever de casa nosso, né, que nós vamos fazer. Vamos querer usar as planilhas eletrônicas, né, como fazer orçamento, fazer a separação tudinho de despesa fixa, variável, né, para ter o controle. Pega o menino, né, criança lá, bota ele, aí já vai aprendendo ali com você as questões financeiras, né? Então, hoje para quem às vezes tem pouco acesso à tecnologia ou não gosta, né, ainda tem alguns ainda que não
não tem acesso ainda na tecnologia, né? Mas o menino que está lá no primeiro período, né? Primeiro ano, primeiro período, segundo período na escola, que hoje as escolas hoje têm os Chromebook para cada aluno, tem laboratório de informática, eles estão aptos a usar tecnologia e sabe, nem que seja um celular. Então senta com ele vai te ajudar você aí nessa separação desses envelopes, né, Vinícius? Exatamente. Moisés, quais os erros mais comprometem o orçamento de quem ganha pouco? Quais os erros que estão comprometendo hoje? Boa pergunta, Jorge. Hoje o erro é a questão do parcelamento, né? Uhum. Você vai comprar uma coisa que é parcelar. O que acontece? Hoje os comércios, eles preferem vender parcelado, porque eles podem embutir um pouco maior o preço. E as lojas estão fazendo muito pegadinha também de vendendo seguro, tal de seguro, né? Do eletrodoméstico, embutido ali. Você parcelou. Parcelou em 12 vezes, 6 vezes, 24 vezes. Então você vai ter uma dívida ao longo prazo aí. Você pode estar acumulando. Então, o grande erro é esse, né? Evitar fazer parcelamento muito longos e sem necessidade, né, de certo produto que você não precisa comprar agora. Então, evite, né, o parcelamento. Muito bem, vamos fazer uma pergunta agora aqui ao Vinícius, falando a respeito, inclusive, da palavra de Deus, né? Vinícius, qual o princípio bíblico que nos ajuda a trabalhar com a renda que temos hoje, Vinícius? É o contentamento, né? Uhum. Até nós colocamos, eu ganho pouco. Mas se você for fiel no pouco, o Senhor diz, né? No muito te colocarei. Então, 1 Timóteo 6,6 diz assim: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Ou seja, não significa se conformar, mas aprender a viver bem com o que Deus nos deu e está preparando para nós. Se nós não aprendermos a gerir bem o pouco, a ser contentes, a ser gratos com o pouco e ter gestão sobre o pouco, Deus não vai nos abençoar para que nós tenhamos mais. Porque se você está se enrolando com pouco, imagine se ele te der muito. Então, faça a gestão, faça os exercícios, faça os envelopes, faça conforme nós falamos nos episódios anteriores, o mapeamento daquilo que é gasto desnecessário, busque uma fonte alternativa de renda para que você possa complementar e depois até mesmo migrar de profissão, para que Deus possa te abençoar e você possa crescer e prosperar. Porque crescendo já com tantos gargalos financeiros, é certeza de fracasso lá na frente e não é isso que Deus quer para nós. Menino, só fazer uma retificação, questão do parcelamento, né? Já bem explicado. Às vezes você vai parcelar, por exemplo, um eletrodoméstico que você precisa. Aí algo que você está precisando na sua casa, né? Então essa facilidade do parcelamento, no momento depois que o Brasil, né, estabilizou a economia, questão da inflação, você consegue fazer um parcelamento, comprar uma geladeira, um fogão, né, para que você tenha renda menor. O cuidado é você parcelar o que você não precisa agora. Exato. A pessoa quer um telefone de última geração. Você tem o seu telefone que está funcionando, vai usando ele até chegar uma época que a remédio não tem como, aí eu vou comprar outro parceladinho. Mas você vê que não tem necessidade agora, não faz o parcelamento. Vai assumir uma dívida sem necessidade. Muito bom. Olha só, estamos chegando aqui ao final de mais uma edição do programa Sabedoria Financeira. E, gente, hoje aprendemos que mesmo quem ganha pouco, um salário mínimo, pode experimentar uma vida mais organizada e fiel. A chave não está no valor da renda, mas na postura diante dela. Olha só, gente, vigilância, planejamento e contentamento, isso é muito importante. Seja fiel no pouco, planeje cada gasto e, é claro, corte os excessos, né? Queremos agradecer aos nossos queridos irmãos e, acima de tudo, coloque tudo, toda decisão que você for tomar uma decisão, você está em dúvidas, pede a direção do Espírito Santo, pede a direção a Deus e o Senhor vai te honrar. O Senhor vai fazer prosperar o seu lar, vai prosperar a sua vida. Sim, Deus pode prosperar minha vida com os bens? Claro que pode, é bíblico. E que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus. E compartilhe o nosso link. Gostou aqui desse episódio? Gostou desse capítulo? Então faz o seguinte, compartilhe o nosso link, compartilhe aí para os amigos, para as famílias, aquela pessoa que está precisando de ajuda, uma orientação financeira. Esse programa está maravilhoso. Sabe por quê? Porque o Senhor está à frente de tudo. Então faça isso, compartilhe aqui o nosso link. E se você ainda não é inscrito no YouTube, faça a sua inscrição, dá aquele like, dá aquele gostei para o nosso engajamento, para o nosso crescimento, para a nossa audiência. Amém?
Vinícius, obrigado pela sua vinda, a paz do Senhor Jesus. Pai do Senhor Jesus Jorge, Pai do Senhor Jesus Moisés, obrigado pela oportunidade mais uma vez. Maravilha. Moisés, um grande abraço, a paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor Jesus, Jorge, Vinícius, aos nossos ouvintes. É mais uma vez uma alegria estar com nossos queridos irmãos. Rádio e TV Manaim, juntas, anunciando o Evangelho Eterno.